que nos acompanham da galeria, secretários, munícipes que nos acompanham pela TV Câmara. Solicito ao primeiro secretário, vereador Capetinha, que proceda a chamada dos senhores vereadores para que possamos analisar o quórum. Adilson Ventura de Melo, André Luiz Rezec, Carlão do Basquete, Claudionor Risse, Lilico, doutora Gláucia, doutor Kiko Miziara, Leandro Anastácio, Capetinha presente, Marquinho Perigoso, Euripinho, doutor Otávio, Paula Lemos, Paulo Henrique Correia, Mandioquinha, doutor Tales e vereador Lupa. Feito, senhor presidente. Havendo número legal, clamo ao Senhor Jesus para que Ele esteja conosco, conduzindo os nossos atos, declara abertos os trabalhos, solicita a todos que em pé ouçam a execução do hino nacional e do hino de Barretos. Conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, nas serres da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Barretos, bandeira
desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. O sol ardente, o prado e as sarasdoura, as bênçãos do Senhor em como orvalho, protegendo os rebanhos e a lavoura, os lares, os estudos e o trabalho. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Deus nos guie e conserve sempre unidos, como as suas ovelhas do zagal, sem distinção de credos e partidos, pugnemos pela glória nacional. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador Kiko Miziara solicita a dispensa da leitura regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a ata. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das comunicações. Do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado e, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo, na data de 25/11/2013. Do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo, na data de 25/11/2013. Do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tá bom, doutor? O mesmo na data de 25/11/2013. Do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional de Assistência Social. O demonstrativo de pagamento na data de 25/11/2013. Do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Secretaria de Assistência Social. Demonstrativo de pagamentos na data de 25/11/2013. Através do requerimento de número 1772/2013, o vereador Videlson Paixão Leite Júnior requer licença de suas funções legislativas por motivo de doença. Está em discussão... Desculpa, presidente. Da Caixa Econômica Federal. Assunto: liberação de recursos na data de 22/11/2013 da Caixa Econômica Federal. Assunto: crédito de recurso financeiro, Orçamento Geral da União na data de 22/11/2013 da Caixa Econômica Federal. Assunto: crédito de recurso financeiro, Orçamento Geral da União na data de 22/11/2013.
Relação dos repasses recebidos pela Prefeitura Municipal de Barretos no dia 21 de novembro de 2013. Relação dos repasses recebidos pela Prefeitura Municipal de Barretos na data 19 de novembro de 2013. Lido, senhor presidente. Senhores, daremos início ao grande expediente. Solicito ao vereador Carlão que nos informe o tempo. Enquanto Vossa Excelência providencia, vereador Carlão, eu coloco em votação o requerimento 1772/2013, vereador Juninho Leite solicita licença das suas funções legislativas por motivo de doença. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, aprovado por unanimidade. Passa a fazer parte dos trabalhos da noite de hoje, vereador Lupa, que já está no devido lugar. 3 minutos e 30, senhor presidente. Com a palavra o 3 minutos e 30, PTB. PTB por 3 minutos e 30. Quem, vereador Carlão? Marquinhos Perigoso. Marquinhos Perigoso. Ó. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos meus colegas vereadores, pessoal aqui da caderia, imprensa, pessoal que nos assiste pela TV Câmara e funcionários da casa. Bom, o que eu tenho aqui, vou destacar um requerimento meu que veio positivamente uma resposta e eu até fiquei bastante feliz. Um requerimento que eu solicitei, uma iluminação ali na Avenida Olímpia, no túnel da Avenida Olímpia, que passa debaixo da rodovia Brigadeiro Faria Lima. Ali, como eu moro ali perto e o pessoal sempre pediu para mim, umas 2 ou 3 pessoas pediram para mim para pedir uma iluminação. E foi feito. E o requerimento foi enviado para a TEB. E veio a resposta da TEB. Esqueci o nome do engenheiro-chefe da TEB, não me lembro o nome dele, mas ele veio com a resposta da seguinte forma, que ali vai ser feita uma marginal na Brigadeiro Faria Lima, né, Euripinho? Vai fazer ali e vai se adequar o projeto de iluminação para beneficiar toda aquela população. Ali já está sendo asfaltado, né, Mandioquinha? Não sei se você passou para lá, passa ali de baixo, está sendo asfaltado, né, Euripinho? Que vai de continuação ali para o Chácara do Eduardo, né? E veio essa resposta e eu estou muito feliz e quero passar para toda aquela população que mora ali na São Francisco, Caiçara, que esse pessoal que sai da cidade e não tem outro caminho, ou vai lá por cima pela Avenida Rio Dalva, ou passa por ali. Então, veio a resposta que logo será concretizado. Outro que eu quero lembrar eu acho que acontece com todos nós vereadores, os pedidos de creche, né? Euripinho, Joaquim, Checláucio, todo mundo está com necessidade de vagas nas creches. Mas quero informar que o Cipriano, o secretário de Educação, e o prefeito Guilherme, eles estão fazendo todo o possível para diminuir a falta de vagas para o ano que vem. Lembrando que já foram inauguradas a CEMEI do CSU, CEMEI de São Bento, ampliação e reforma do CEMEI Abdala Rezec. Estivemos lá, né, Mandioquinha, na reinauguração, né, ampliação, ficou uma beleza, com toda a acessibilidade naquela creche. Nós vimos lá, a primeira vez que eu fui lá, que eu entrei lá, eu sou novo como vereador, então foi a primeira vez que eu entrei naquela creche, mas eu fiquei muito satisfeito, realmente fiquei muito satisfeito, a palavra é essa. E parabéns também a todas as diretoras que me receberam muito bem, né? A Meire, principalmente.
E lembrando que vão ser inauguradas agora 2 CMEIs, a CMEIs do bairro São Francisco e do bairro do Conjunto Luiz Espina. Então, o Guilherme está trabalhando, o secretário nosso está trabalhando para diminuir os pedidos, né? Aumentar a quantidade de vagas e para adequar todo mundo, porque nossas crianças merecem ter um lugar na creche. Recentemente também eu fui convidado, também não conhecia no bairro Caiçara, estive eu e a Gláucia. Com a palavra o PMDB por 3 minutos e 30. Obrigado. Tá bom. Obrigado, presidente. É que já faz tanto tempo que a gente não fala, né, Carlão? Ora, recentemente eu estive lá no Centro de Juventude 2, estive lá, e você, né, Gláucia? Lá no Caiçara, também não conhecia. O Centro de Juventude já faz vários anos, de outros prefeitos, mas lá realmente foi bem melhorado agora. Tivemos um concursinho lá de garoto e garota primavera, e chegando lá, Mandioquinha, acabei sendo juiz jurado. Mas lá toma conta de mais ou menos 100 crianças, de 7 a 17 anos. O que me chamou a atenção é que lá tem vários cursos de corte de cabelo, manicure, estética, aulas de futebol, para pessoas, Mandioquinha, carentes do bairro Los Angeles, Santa Terezinha, Santa Cecília, São Francisco e Caiçara. Então, quero parabenizar todos os professores, os instrutores e todas aquelas pessoas que estão envolvidas naquele projeto. Doutora Gláucia, por até 10 minutos e 30 segundos. Com a palavra, vereadora Gláucia, por 10 minutos e 30 segundos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes nessa noite, todas as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, meus pares. Eu gostaria de destacar na noite de hoje, né, alguns requerimentos, mas antes nós estivemos sábado agora, a outra. Reginaldo, a outra. Hoje comemora-se, né, o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. E nós, juntamente com o CONDIM, que é o Conselho da Mulher, que é uma conquista para Barretos, um sonho nosso de muitos anos, e hoje eu vejo realizado com essas mulheres, a Regina, sua presidente, a dona Nivalda, a nossa diretora da mulher, a Daniele Zanon. Nós fizemos, durante a manhã de sábado, um evento no Calçadão, distribuindo panfletos, com o objetivo de estar divulgando, né, a data de hoje, de estar conscientizando as mulheres, os homens que por ali passavam, da necessidade do combate à violência contra a mulher. A nossa cidade tem índices altos, a gente vive isso no nosso dia a dia à frente da Delegacia da Mulher. E eu costumo dizer o seguinte: a violência contra a mulher, ela é um problema de toda a sociedade, porque todas as pessoas que sofrem essa violência, muitas vezes, na maioria das vezes, as famílias que ali estão, são famílias que têm filhos, esses filhos passam a ser adolescentes, nós temos um grande número de criminalidade envolvendo esses adolescentes, e hoje eu me deparo com situações lá à frente da delegacia, atendendo os filhos das vítimas daquelas mulheres que eu atendo há 19 anos na Delegacia da Mulher. Então, existe um ciclo, essa violência, e é um problema de toda a sociedade. Então,
Trata-se de uma data que a gente tem que refletir mesmo, e foi um trabalho muito legal feito pelo Condim, e eu gostaria muito de parabenizar e ressaltar a Regina e a dona Nivalda, que estavam lá e tomaram a frente desse ato. Também gostaria de destacar que, na última quarta-feira, nós estivemos lá no Cine Barretos, fomos agraciados, né, com a homenagem Zumbi dos Palmares, e muito me honra ter recebido esse diploma, e gostaria muito de agradecer o pessoal da Aruanda, da Secretaria da Cultura, que me deixou muito feliz com ser agraciado com esse diploma. Gostaria também de destacar, né, a data de hoje, a doação de sangue. Nós recentemente aprovamos aqui um projeto de lei de minha autoria, onde a gente tenta beneficiar, uma forma de incentivar as pessoas que doam sangue, né, inserindo essas pessoas nas filas preferenciais, nos supermercados, nos estabelecimentos comerciais, uma forma de ressaltar a importância. Doar sangue é doar vidas, né? Quantas pessoas dependem, quantos hospitais são beneficiados pelo nosso hemonúcleo aqui de Barretos. Então, uma data importante que merece, sim, um destaque. Diferente de você, Marquinho Perigoso, eu não fiquei contente com a resposta do meu requerimento que fiz, questionando, né, os responsáveis, os dirigentes da Polícia Militar, quanto à alteração, né, do 190 para Ribeirão Preto. A resposta que eu obtive é que isso é uma determinação a nível estadual, que já existe um estudo e que, obviamente, as questões criminais não foram prejudicadas com isso. Isso não é verdade. Eu já tive contatos, tenho contatos diretos na delegacia, onde a população reclama. Inclusive, eu tive um relato de uma pessoa que, quando acionou a Polícia Militar e essa ligação caiu em Ribeirão Preto, foi falado assim, não, mas eu quero o nome da rua. A pessoa não tem nem o conhecimento de que Barretos, a nossa identificação é por número. E insistia para a pessoa que estava passando por uma situação criminosa, tá, o nome por extenso da rua, sendo que a rua é o nome, o número, né, um numeral. Então, isso não veio ao encontro dos interesses da população barretense. A Polícia Militar, nós temos, né, o CONSEG, a importância do CONSEG, a importância da polícia comunitária, que é essa presença, que é esse contato direto com a população, e estar numa outra cidade, com certeza dificulta, sim, o atendimento da nossa população. E eu não vou parar por aqui. Eu acho que nós temos que unir forças, porque isso não veio ao encontro dos interesses da comunidade, como foi respondido aqui. Respeito muito o nosso coronel, uma pessoa maravilhosa que está aqui atuando em Barretos, mas, na realidade, essa alteração não beneficiou a população. Muito pelo contrário, deixou a população muito descontente. É um desserviço para a nossa sociedade e não vou compactuar com isso. Eu gostaria de destacar também, já faz um tempinho que a gente não fala aqui no Grande Expediente, mas que eu tive a oportunidade de participar de um projeto do ProJovem, onde eles desenvolveram uma atividade super legal com os alunos que ali atuam, gravando filmes, né, de situações da vida real, e eu estava lá, o Anderson do Conselho Tutelar, a Marcela lá do CREAS, onde nós pudemos estar questionando as gravações. Foi tipo, você vai fazer o quê diante de uma situação assim? E eles gravaram, eles fizeram toda a apresentação e depois nós discorremos sobre o fato. Foi muito bom e eu gostaria de parabenizar todos os professores e alunos do ProJovem que lá estiveram. Eu fiz um requerimento também questionando o prefeito municipal, ainda não obtive resposta, sobre as guias rebaixadas na nossa cidade. Existem vários locais que a gente não tem local onde estacionar os carros, né? As pessoas nos seus estabelecimentos simplesmente rebaixam as guias, colocam correntes e simplesmente a gente fica impossibilitado de estacionar.
E eu estou questionando qual é o critério, como é que funciona, porque eu acho que não está certo. As pessoas não conseguem transitar, mães com carrinhos de bebês não conseguem passar por ali, dificultando, principalmente na área central, os estacionamentos e a possibilidade das pessoas se locomoverem bem. Eu também fiz um requerimento questionando se nós já obtivemos resposta sobre a possibilidade de instalarmos, né, a rede Luci Montoro em nossa cidade, para que a gente possa estar trazendo para cá formas de reabilitação das pessoas com deficiência física. Também fizemos um requerimento questionando, né, na sessão passada, a possibilidade de instalação de quiosques, locais para se acumular os lixos próximos aos quiosques ali na Praça Francisco Barretos. No final de semana, se a gente passar por lá, fica, né, doutor Kiko, uma situação lamentável e deixa a nossa cidade feia, suja, né, e os munícipes não estão de acordo. Isso veio em função de uma reclamação de um munícipe para a gente. Também fizemos um requerimento questionando ainda a possibilidade de se proceder às denominações, né, às placas com as denominações no bairro São Francisco. No bairro São Francisco e no bairro Santa Cecília. É muito difícil, principalmente para a gente, isso é um pedido até dos funcionários da Polícia Civil, quando da entrega das notificações, a gente não consegue localizar. Né? Então, a população acaba ficando prejudicada em função da gente não conseguir agir, não conseguir chegar até as residências por falta de denominação de placas de localização no bairro Santa Cecília. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Capetinha, por 7 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, munícipes que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, munícipes que nos honram com as suas presenças em nossa galeria. Eu quero cumprimentar o Moroni, presente hoje aqui ao lado do Netão, chefe de gabinete, seja bem-vindo sempre. Senhor presidente, hoje este vereador... Obviamente, eu tenho que trazer informação aos demais, aos senhores vereadores e até à população que nos acompanha no dia de hoje, em relação, vereador Kiko, que recentemente já chegou a essa casa a questão da taxa de energia, Popular CIP, com um aumento de mais R$1, de R$ 5,90 passando para R$ 6,90. O que eu fico indignado, que o povo já está cansado de ser taxado, né? E o que mais me chama a atenção, vereador Cláudio Norris, é a questão dos nossos cargos comissionados, do qual já estamos tomando as devidas providências junto ao órgão competente, que é o Ministério Público. Em relação, são 97 cargos comissionados neste governo, no atual governo, que de janeiro a outubro deste ano, se deu um gasto de R$ 3.830.737,10. 97 pessoas aqui imbuídas nos cargos comissionados com altos salários. Exemplo que me chamou a atenção, a recente funcionária do Executivo, hoje designada na Secretaria da Saúde, senhora Silvana Aparecida da Costa, que semana passada eu fiz um requerimento solicitando informação, senhor presidente, das horas extras, paga esta funcionária. Hoje, como chefe de departamento na Secretaria Municipal de Saúde, recebendo R$ 4.561. E mais R$ 2.052 de hora extra, vereador Kiko.
Então isso a gente vai ficando indignado com esse tipo de comportamento, mas o que me chama a atenção na questão dos gastos é que hoje se manda para casa essa tal CIP aumentando mais R$1. Será que é para pagar os seus apadrinhados? Só pode ser, não tem algo diferente que venha me convencer. Portanto, a população já cansou de ser taxada. E eu, como cidadão e como homem público, eu tenho que aqui fazer por onde a quem me delegou o poder a representá-los. Portanto, eu já vou até antecipar o meu voto dessa taxa de energia, que eu fico indignado, eu vou votar contra. Voto contra se fosse os R$ 5,90, mas com R$ 6,90 que nós estamos tirando daquela família humilde, que há tanto aqui, alguns se pregam uma preocupação com o desempregado, com a família humilde, mas está deixando de tirar daquela mesa, daquela família humilde, 5 quilos de arroz, vereador Carlão. Por bem ou não, senhor presidente, é essa a realidade dos fatos. Para que tanta taxa? Se tem um orçamento de 392 milhões previsto para 2014. O povo delegou ao prefeito a administrar esse orçamento para poder proporcionar qualidade de vida para as pessoas. É isto que o povo delegou a ele. Não delegou tanta sacanagem que vem acontecendo nesse atual governo. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Existem os órgãos competentes para julgar as pessoas que erram. Portanto, semana passada houve uma turbulência total. Em momento algum eu quero julgar a pessoa que foi citada, até que se a justiça venha aprovar, aí sim eu vou me manifestar. Mas diante de alguns fatos, eu fico assustado com o comportamento dessa administração perante a nossa população. Isso nós não podemos, em momento algum, senhor presidente, ser conivente. E é isso que Barretos e a população precisa apreciar, o comportamento de cada vereador nesta casa. Diante de fatos que vêm ocorrendo, mais taxas e taxas, e aí, vamos só falar amém? Não é para isso que aqui viemos. Portanto, vereador Lupa, Vossa Excelência, portanto, eu vou deixar aqui meu desabafo, dos meus sentimentos, de uma pessoa que eu tenho um carinho. E espero que quando essa taxa de energia vier a esta casa, que Vossa Excelência, com todo respeito, se vier, porque na maioria aqueles querem tirar o deles da reta para colocar o suplente da reta. Vossa Excelência, como irmão, eu tenho um carinho, um respeito e me sinto na liberdade de te assegurar para não cometer um erro junto à nossa população. Embora não sei os seus pensamentos, não sei o que Vossa Excelência pensa, mas é o que acontece na maioria das vezes. Senhor presidente, recentemente, dia 24 agora, matéria de Jornal de Barretos, o consultor hospitalar disse que a maior carência da Santa Casa está nas precárias condições do prédio. Quem é que é esse maluco aqui? Faz quantos anos que aquela estrutura vem sendo remodelada, dando condições? Pode até ser que existe. Mas o que hoje se preocupa na Santa Casa é a CND que não tem para receber os repasses. Isso sim, o reajuste do SUS, os municípios pagando aquilo que fica em falta pelo uso, né, que se faz da nossa Santa Casa. Aí sim. Agora, quem contratou esse cidadão? Será que é mais um olerite? Para ajudar alguém? E esse personagem que não deve ser da nossa terra. Eu não vejo, eu não conheço esse personagem. Então, cada vez mais, nós nos assustamos diante dos fatos aqui apresentados. Soltaram lá no alto da Rua 30 que esse vereador estaria entrando pela porta do fundo. Aqui não entra nem pela frente, a não ser pagar minhas contas. E lá e chamar a atenção daqueles oportunistas que lá estão. Já soltaram essa semana, porque vieram com diálogo diante do fato que ocorreu essa semana. E esse vereador não se curvou e não vai se curvar para prefeito e para quem quer que seja, não. Sabe para quem que eu vou me curvar? Para quem me elegeu, para que aqui eu esteja defendendo os direitos deles. Porque o que ocorreu lá, na 30 essa semana, quando do fato do nosso jovem secretário Tiago, tá? Respeito o posicionamento de cada um, mas não queira julgar e antecipar decisões deste vereador. Então estou deixando bem claro, não tenho rabo preso e não me curvei e não vou me curvar para ninguém. Aqui, senhor presidente, as decisões nos pertencem. Portanto, não vejo a coragem e a simpatia por alguns nesse sentido.
3 minutos e 30. Com a palavra o vereador Euripinho por 3 minutos e meio. Realmente causa estranheza os comentários do consultor que está à frente da Santa Casa, participando da gestão da Santa Casa, com relação a afirmar que o problema financeiro trata-se de uma questão estrutural, vereador Kiko. Eu acho que é um comentário um pouco infeliz, espero que as soluções... Talvez é o que ele apenas está conseguindo enxergar. Com a palavra, vereador Euripinho. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipes que nos honram com sua presença no plenário, TV Câmara. Senhor presidente, como a gente ficou muito tempo sem falar no grande expediente, aqui eu vou fazer um relato de alguns requerimentos importantes, e aqui foi falado com relação, doutor Kiko, o TAC que foi assinado pelo prefeito junto ao promotor em relação a vagas de creche, e esse vereador solicitou aqui um estudo para nós fazermos a creche comerciária no antigo prédio do Soares de Oliveira, já totalmente estruturado. Fizemos também aqui um requerimento para tentar adquirir o prédio da Ogum Beira-Mar, que já está estruturado, que nós temos que ganhar tempo para poder atender essa demanda de vaga de creche. Pedi também, e venho constantemente pedindo na casa, para evitar um constrangimento aqui local entre os meus colegas, com relação à reorganização de trânsito no bairro Zequinha Amêndola, no bairro Cristiano de Carvalho, no bairro Nova Barretos. Tenho contado diariamente com o secretário de trânsito, pedindo para que ele atenda esse pedido, que é uma reivindicação antiga da população daquele bairro, para evitar acidentes, como tem ocorrido constantemente. Pedi aqui um requerimento da distribuição de medicamentos de uso contínuo e materiais necessários para as pessoas de necessidades especiais, os idosos. Acho que nós temos que atentar a esse pedido, porque é estritamente necessário essas pessoas delimitadas, os idosos, os de necessidades especiais, receber esses medicamentos contínuos. E aqui foi falado de placas de denominação, e nós sabemos que os nossos bairros cobram muito a população, principalmente aqueles que vêm à cidade, com relação ao bairro Dom Bosco, América, Jardim Etempo, Nova América. Enfim, a nossa cidade precisa se reestruturar em relação às denominações de rua. Isso aí já é uma solicitação antiga, perigosa, e nós esperamos que esse governo faça o mais rápido possível, como também, sempre quando eu falo do conjunto Nilton Esqueraçopa, Zé Faleiros, Luiz Espina, eu falo com grande prazer, porque ali temos trabalho constante com relação à população, com a individualização dos hidrômetros, e aí nós pedimos recentemente na casa para poder, e o prefeito manifestou em relação à pintura. Eu acho que ali nós precisamos mudar a aparência daquele local, em relação ao Nilton Esqueraçopa, Zé Faleiros, até o Luiz Espina, porque aqueles conjuntos verticais, que é o que temos na nossa cidade, precisa realmente mudar a vista panorâmica em relação àquilo que ela demonstra em na sua estrutura. Pedi também aqui um núcleo esportivo para atletas com deficiência, e o prefeito disse que vai nos atender, porque é uma reivindicação também do pessoal da área. E aqui, em relação a casas populares, nós já protocolamos várias vezes na casa. Quando eu falo assim, eu falo no sentido que o tempo que nós somos vereadores, a gente vem sempre reivindicando, né, Paulo? Cobrando muitas coisas antigas, a gente sempre respeita o colega em relação a esse trabalho que o colega faz na casa. E aqui a gente tem pedido, em relação ao distrito do Ibitu, Alberto Moreira, casas populares para o povo rural. Não podemos esquecer, esse pessoal também nos cobra constantemente e querem realmente ter a sua casa própria e luta por essa importante reivindicação. Como também eu agora fui cobrado recentemente em relação à ciclovia da estrada das comitivas, da via das comitivas. O pessoal caminha, principalmente no horário de verão, precisa ser reformulado aquele local, precisa fazer uma limpeza naquele local, e a população está nos cobrando, e aqui... Com a palavra, a vereadora Paula Lemos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos aqui presentes, especialmente as pessoas que nos assistem pela TV Câmara. Gostaria hoje de dizer que estou hoje com uma camiseta aqui que me foi entregue hoje de manhã pelo Hemonúcleo do Hospital do Câncer, porque hoje é o Dia Internacional do Doador de Sangue.
E ser doador é realmente doar vida. É aquela pessoa que é o herói desconhecido. Então, eu fico muito feliz do Hemonúcleo aí ter me mandado esse kit para que eu estivesse presente hoje aqui. Tenho buscado, Kiko, estar sempre presente em todo evento que busca realmente trazer a solidariedade que hoje sentimos tanta falta nos dias atuais. Estivemos ontem também na caminhada dos Passos que Salvam. Hoje, nossas crianças no Brasil, somente 55% estão conseguindo ser salvas, enquanto que nos Estados Unidos, com o diagnóstico precoce do câncer infantil, 95% das crianças são salvas. Então, a minha felicidade em relação a isso, não poderia também, como mulher, de dizer da nossa luta, porque hoje é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Infelizmente, ainda sofremos discriminação, violência, Cláudio, e precisamos aí de políticas efetivas, tanto que me debrucei a respeito do tema, estou fazendo um requerimento, existem programas federais sem qualquer custo para o município. Então, a gente está pedindo aí 2 programas federais, um de pró-equidade de gênero e o outro de trabalho e empreendedorismo das mulheres. Nós sabemos que para a mulher realmente ter autonomia, ser independente, porque muitas vezes o que acontece? Aquela mulher ela é violentada, mas infelizmente ela depende do marido. Ela acaba regressando para casa, fica ali naquela submissão. Então nós precisamos realmente de programas que venham atender essa mulher, para que ela se apodere do conhecimento, consiga realmente adentrar no mercado de trabalho com equidade. Nós sabemos que hoje a mulher, infelizmente, ainda recebe menos. Estamos fazendo essa solicitação aí ao senhor prefeito, porque basta entrar no site e fazer o convênio e adesão a esses programas. Não poderia também hoje deixar de dizer, não sei se vou ter outra oportunidade de falar novamente aqui, mas da minha felicidade, nós já estamos com a ordem de serviço para quê? Para o nosso centro de hipismo. Ainda esse ano, Barretos vai começar a sua reforma e com isso a gente vai disponibilizar sim espaço para a nossa cultura, espaço para o nosso povo. Você vê, vamos trazer aí o turismo novamente, aquele espaço vai poder ser realmente aproveitado por toda a nossa população. Também esse mês tivemos a felicidade, porque a minha luta foi muito grande, conseguimos inúmeras emendas para Barretos, mas a luta não parou. Nós tivemos que ver a questão da CRP da prefeitura, depois uma dívida que a prefeitura tinha com o governo federal, mas dia 6 de novembro conseguimos, porque eu estou acompanhando, eu vou a Brasília, vou a São Paulo, consigo a emenda, mas não paro. A gente continua indo na prefeitura, vendo o que está acontecendo, fiscalizando, e conseguimos. Dia 6 de novembro foi assinado todos os convênios, tanto da Botia, quanto do 1,5 milhão, que foi meio milhão, quanto do 1,5 milhão das reformas dos campos de futebol, 250 mil para o residencial Minerva, que nós sabemos aí que passa por um problema seríssimo, as pessoas compraram seus terrenos e infelizmente não conseguem construir, assim como a bicicross lá do Barretos 2, vamos conseguir tirar aqueles morros que a população do Barretos 2 sempre reclamou e fazer ali um espaço de lazer para aquela população do Barretos 2. Então nós estamos muito felizes, a nossa ambulância, que também já está em fase de licitação. Muito obrigada. Com a palavra o PR, vereador Paulo Correia. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos honram com a presença e aquelas pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Grande celeuma nesse final de semana foi o processo seletivo da educação para a contratação de professores seletistas e educadores seletistas. Eu tenho falado sempre, o processo de contratação, as inovações são importantes, não tenha dúvida. Mas nós temos aí 4 anos, o prefeito Guilherme tem 4 anos de mandato, esse processo pode ser lento, os 4 anos trabalhando em cima disso. E tudo que fala em educação, nós temos que, de uma forma, pausadas. Eu acredito, eu já tive reuniões com professores, seletistas, com o prefeito, com o secretário, com demais pessoas ligadas à educação, para que a gente pudesse até fazer uma revisão nesse edital que saiu esse ano. Muitos professores angustiados, educadores angustiados,
E nesse final de semana realizou na prática o processo. Nos anos anteriores, foram os próprios profissionais da educação, que têm muita competência para realizar esse processo seletivo, que realizaram o processo. Esse ano foi a contratação de uma firma que cobrou até R$10 a inscrição de cada candidato. Uma outra situação que eu ponderei ao prefeito, porque um ano só, todo ano tem que fazer esse processo seletivo, que eu sei, em várias cidades, esse processo seletivo, ele é feito um ano, prorrogar por mais um ano. A falta de professores que nós temos hoje no município de Barretos, tem atribuições que não aparecem professores, até fiz um requerimento esses dias para trás, pagar a licença-prêmio dos professores efetivos. Para quê? Para que não haja uma descontinuidade, para que ele seja valorizado, mesmo porque não tem impacto financeiro. O impacto financeiro vai ser de pagar um outro professor. Então, são atitudes com relação a algumas situações que estão acontecendo dentro da Secretaria da Educação, que a gente tem que trazer aqui na tribuna e falar mesmo. Gostaria de colocar um vídeo, agora uma coisa positiva, com relação ao bairro Jockey. É uma reivindicação antiga, sempre falamos do bairro Jockey, e o prefeito Guilherme procedeu ao recapeamento do Jockey. Eu sei que a cidade toda está precisando, mas o Jockey, eu sempre alertei que é um bairro onde não tem nenhuma estrutura da prefeitura, uma estrutura pública da prefeitura. Não tem um postinho de saúde, não tem uma quadra de esportes, não tem uma unidade escolar, uma CMEI, uma escola. Então aquela contribuição daquelas pessoas que moram ali tinha que vir de alguma maneira. Não podíamos concordar com a situação do asfalto que estava no Jockey. Então já há uns 2, 3 anos que eu venho cobrando. E o prefeito Guilherme esse ano procedeu ao recapeamento e de vários outros lugares aqui do município. E está faltando bastante. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Dr. Otávio. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que nos honra com a presença, meus caros telespectadores. Senhores vereadores, eu quero deixar aqui registrados nesta casa as circunstâncias que estão ocorrendo em Barretos, que está faltando. Nós votamos aqui o projeto de lei que concedia a anistia, ou melhor, que consistia a forma de pagamento do IPTU àqueles que pagam à vista. E pelo que a gente observa, nós estamos perquiridos e instigados por vários e vários munícipes e que ninguém está sabendo o que acontece. E eu estou preocupado. Eu estou vendo que realmente o adimplemento daqueles que querem pagar à vista os impostos vão ser inclusive prejudicados porque dia 28 de novembro agora, sexta-feira, termina o prazo para que dê, junto à prefeitura, o requerimento pedindo ao executivo a possibilidade do pagamento à vista. Pagamento à vista, e é bom que se diga, aqueles que nos estão ouvindo e nos vendo, que realmente o projeto de lei que foi aprovado por essa casa, e alguns não conseguiram explicar, eu vi inclusive em jornal alguns vereadores, nós aprovamos aqui simplesmente a mudança da lei 96, que é de 23 de 12 de 2008, e essa lei 96 nada mais é do que o Código Tributário. Em 29 de dezembro de 2011, ainda na gestão do doutor Emanuel, foi promulgada e nós votamos a Lei Complementar 170, que dava o pagamento dos adimplentes à vista, 10% de desconto que é previsto no Código Tributário. O Código Tributário prevê tão somente o pagamento de 10% à vista. Em 2012, houve esse projeto de lei do doutor Emanuel, que dava o pagamento à vista de 10%, mais aqueles que pagassem à vista teria mais 8 ou 10%, e os que não preferiam o pagamento à vista, que pagasse
parceladamente durante 11 parcelas, gozavam no benefício de 10% a cada parcela. Esta lei ela tinha uma vigência tão somente de 1 ano. Em 2013, no começo, em 10 de janeiro, o atual prefeito, Guilherme, ele mandou para casa um outro projeto de lei, e o Código Tributário, é bom que se diga, continuava em vigor com a concessão tão somente de 10%. Em janeiro de 2013, nós votamos aqui a lei que concedia 10% de pagamento à vista, outros 10% da pontualidade para pagamento à vista e 10% nas parcelas mensais, normalmente. Então está ocorrendo uma confusão que pessoas não sabem, que hoje o pagamento de 10% consagrado no Código Tributário subsiste, o mesmo valor. E a lei que votamos aqui nada mais é do que o que era 10% para ter o pagamento à vista, o munícipe que plantar, ou que tiver uma árvore, que tiver a caixa postal, ou que tiver o número visível da residência, que tiver a possibilidade de fácil visualização do idômetro de água e luz, e o requisito da numeração clara, posso só concluir sobre? Ele gozará de mais 15% com a soma desses percentuais, de tal forma que o pagamento para quem quer fazer à vista, tirando somente o incômodo de ir até a prefeitura requerer e provar com fotografia, passou a ser de 25%. Em compensação, aqueles que pagarem nas parcelas terão desconto pelo pagamento da parcela tão somente de 5%. Eu entendo que houve até uma penalização àqueles que pagam em dia com um percentual menor. Mas o que pagará à vista, tirando somente essas obrigações a serem feitas, vai gozar um desconto de até 25% preenchidos os requisitos. Mas eu estou vendo que está faltando a divulgação, meu caro Sávio, Neto, o André, que é o líder do seu prefeito, a divulgação para que realmente até o dia 28, porque no dia 1º de dezembro não tem como mais, porque a lei ela é taxativa de que no dia 1º de dezembro não se requer mais. É intempestivo qualquer requerimento. Como é também o requerimento dos aposentados que tem limitação de mês. E a esse requerimento, senhor presidente, só para concluir, ele tem que ser feito anualmente, porque a mudança que foi feita não é lei com vigência determinada. É uma lei que mudou o Código Tributário e é uma vigência indeterminada, ad eterno, como se diz. E que a todo ano tem que se sujeitar os mesmos requisitos para gozar desse benefício e o desconto de 5%. É bom que se explica isso, para ficar bem claro. Porque tem gente que acha, senhor presidente, que nós votamos uma lei prejudicando a população, quando, na realidade, houve uma mudança do Código Tributário, que é a Lei Complementar 96. Quando as leis anteriores eram determinadas durante o ano de vigência, votada no ano anterior. E agora ficou eterno. E falta a divulgação para a população, porque eu tenho comigo que o pagamento à vista vai cair e muito. Eu espero que não, mas tudo indica que sim, porque não está havendo a devida explicação, porque realmente o benefício tornou-se maior para o pagamento à vista. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Kiko Miziara por 3 minutos e meio. Em verdade, doutor Otávio, nós, durante a sessão de votação, alertamos por diversas vezes, inclusive suspendemos a sessão, e a princípio, Vossa Excelência, assim como eu e o vereador Capitini, íamos votar contra o projeto, porque sabíamos do prejuízo que estava diretamente causando à população. Prejuízo tamanho que aqueles que são detentores de terreno não terão os 15%. Ficam impossibilitados. Portanto, houve uma penalização diretamente à população com relação ao pagamento do IPTU, porque houve sim a redução do desconto através do projeto encaminhado pelo Executivo. Com a palavra, o vereador Kiko Miziara. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa, munícipes. Eu vou falar um pouco diferente do que falou o vereador Paulo Corrêa. O senhor prefeito já cumpriu quase um ano, 11 meses de mandato. E o reflexo maior que eu entendo da ineficiente administração é pelo número de requerimentos que surgem nessa casa. É um número abusivo de requerimentos pelo fato de que essa não é nossa função. Nossa função é legislar.
Nossa função é elaborar projetos e elaborar as críticas e construções a respeito de um projeto. No entanto, passou a ser nossa função uma função co-administradora, uma função em que nós participamos ao senhor prefeito, que deveria ser uma função dele de observar as necessidades da cidade e fazer, através dos seus diferentes departamentos e secretarias, o serviço que realmente nós é que estamos fazendo. Pior é que nós recebemos a resposta que isso vai ser instalado um dia, e esse um dia muitas vezes não chega, como não chegou nos 8 anos de mandato do prefeito passado. Hoje eu dei uma olhada assim e já é uma constância isso que vem sendo feito aqui nessa casa. O número de requerimentos pedindo para roçar terreno, para tampar buraco, para recapear ruas, para melhorar a iluminação, o tempo todo. Sinal de que a administração está ruim, porque ela própria não é capaz de observar a buraqueira que existe, a sujeira que existe, todas as ineficiências que deveriam ser rapidamente supridas para que a cidade pelo menos se torne habitável. Eu costumo dizer que a cidade hoje, dirigindo a cidade hoje, é muito bom para quem faz exercícios de memória e de senso-percepção. De memória porque você tem que decorar os buracos. E de senso-percepção porque você tem que aprender os novos. Porque não basta você conhecer só os antigos, porque você vai cair nos novos. E são feios hoje, já são buracos cratera, não é coisa mais de 5 centímetros de profundidade, não. Chega a 20 centímetros de profundidade, para estragar mesmo. Quem passeia pelo calçadão, por exemplo, no sábado à tarde, tem nojo da cidade. A sujeira que existe no calçadão, teoricamente, a parte principal da nossa cidade. Então, o senhor prefeito já cumpriu 11 meses de mandato, está chegando a 1/4 do cumprimento total, e é o que a gente vê. São pouquíssimas as coisas que realmente estão caminhando. E se estão caminhando muito lentamente. Uma coisa que nós aqui, eu lembro que o Otávio já pediu, acho que não lembro quem mais foi que pediu, no mandato passado também, para tirar essas famigeradas valetas que existem na nossa cidade, uma coisa horrorosa. Está fazendo. Eu vi que fez uma esses dias aqui na Avenida 20, sei lá como. Tem que fazer isso urgentemente. A cidade nossa está intransitável. A cidade nossa está uma cidadezinha assim, tipo Nordeste, daquele bem acabado e cidade bem quebrada. Se o prefeito quer fazer alguma coisa, não é para comprar, por exemplo, 1 milhão e tanto de plantas para reflorestar a cidade, quando tem aqui o horto da cidade pronto para fornecer o tanto de muda que precisar. Vai gastar com coisas que não vai desenvolver a cidade. Já vou terminar, senhor presidente. Que não vai desenvolver a cidade e vai continuar fazendo que cada vez mais surge um número cada vez maior de requerimentos da nossa parte para tentar ajudar o prefeito, que não deveria precisar desse tipo de ajuda nossa. Deveria fazer por onde a cidade tivesse o seu desenvolvimento, tivesse o seu benefício, tivesse o seu avanço urbanístico, inclusive, sem precisar de nada disso. Só para completar essa famigerada taxa de iluminação que o Capetinha levantou, ela não serviu para absolutamente nada nos 5, 6 anos que ela existe desde o mandato, do fim do primeiro mandato do atual ex-prefeito. Não serviu para colocar um poste, uma lâmpada, um fio consertado na nossa cidade. Nada. Nada vezes nada. Eu nunca votei a favor dessa porcaria e não vou votar. Só que vai continuar sendo o pedido dos senhores vereadores para melhorar a iluminação de uma cidade suja, feia, mal iluminada. Obrigado. PT, senhor presidente, por 3 minutos e 30. Com a palavra o professor Adilson. Boa noite aos nobres vereadores, senhor presidente, a todos os vereadores, público que nos acompanha pela galeria da Câmara, aos munícipes que nos acompanham pela TV Câmara e aos internautas. Apresentei um requerimento, o 17,
32/2013, solicitando a convocação do secretário a essa casa, Tiago Chiesa Ribeiro, visando esclarecer o possível envolvimento com a máfia do asfalto. Hoje estive conversando com o referido secretário, a qual ele me passou uma quantidade de documento bastante grande, esclareceu algumas dúvidas, e diante da questão, para analisar esses documentos e dos esclarecimentos que ele me fez, eu vou fazer aqui a solicitação da retirada desse requerimento e, posteriormente, se analisando os documentos e também vendo como as coisas caminham na Justiça, se não for esclarecido, estarei fazendo novamente esse requerimento, pedindo para que venha esclarecer aqui. Demonstrou intenção em estar esclarecendo os fatos. Estou com os documentos aqui, aos quais ele me passou. Hoje à tarde estarei analisando esses documentos, lendo, e, porventura, não for contemplado os esclarecimentos, aí sim farei novamente o referido requerimento. No que se refere ao processo seletivo realizado esse final de semana na educação, eu concordo com a palavra do nobre vereador Paulo Correia. Foi um processo seletivo que não contribuiu em nada para avaliar as competências dos professores. É aquele tipo de avaliação que se faz, mas não contribui em nada. Por que não contribui? Pela forma como a empresa realizou a avaliação. Tá? Pede-se para que o professor avalie os alunos de forma formativa, diagnóstica, que a avaliação seja processual, ou seja, para que a avaliação seja justa, né? E não seja uma avaliação punitiva com os alunos. E o que se percebeu com essa avaliação no final de semana, que ela teve um caráter meramente, parece que veio para punir, castigar os professores da rede pública municipal. Então isso é lamentável, que as avaliações sejam realizadas de forma adequada e que contribua para a melhora da educação no município. Mas, infelizmente, não foi isso que a gente percebeu nesse final de semana. É evidente que a gente percebe a necessidade de ocorrer um avanço na educação municipal, e isso não vem ocorrendo, né? Então, acho que precisa de um choque de gestão na educação municipal para que realmente ela consiga melhorar. E a gente espera que isso possa acontecer. Um ano se passou e praticamente nada foi feito para melhorar a educação do nosso município. Senhor presidente, PSDB por 30 minutos. Com a palavra, o vereador Tales. Fica sentado ali. Você pode pôr para mim, senhor? João, você pode pôr para mim? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite à população que nos assistem aqui na galeria. Boa noite aos munícipes que nos assistem pela TV Câmara. Primeira coisa que eu gostaria de falar, que amanhã, dia 26 e 27, vai ter a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Isso foi um evento realizado pelo SESMIT. A gente procurou buscar palestras que sejam de interesse dos funcionários públicos, para eles terem consciência melhor do que é a saúde do trabalhador e como se prevenir de acidentes. Até a doutora Glaucia vai dar uma palestra amanhã, vai inaugurar o evento lá. Então vai ser bastante importante para todos os trabalhadores públicos esse evento. Então fica aí, vai ser lá no espaço do Derby Club, lá no complexo do Derby Club.
Outra coisa que eu gostaria de falar, a gente estava com a Milena, que é a presidente da Casa Transitória André Luiz, a atual coordenadora. Eles passaram por momentos bem difíceis, onde eles estavam com a ameaça de perder uma verba que vinha do Estado por causa de alguns papéis que chegaram atrasados dentro do Ministério, e o Ministério tem todo um protocolo, é bem difícil falar com eles. A gente tentou falar com o Ministério da Fome, não foi escutado, devido a todo aquele processo burocrático. Então a gente teve que apelar para a Regional de Saúde, onde a diretora atual, a Rose, deu todo o apoio para a gente para que essa verba não fosse perdida a tempo. Só para vocês terem uma ideia, era uma verba de R$80 mil. E com todo esse incentivo dessa briga, tudo, agora, há uma semana, eles conseguiram mais uma verba a mais, graças à Secretaria de Estado de São Paulo, onde vai dar um maior incentivo, e todo mundo sabe o respeito que a Casa André Luiz tem em relação a todo o seu trabalho que faz. Hoje é 43 crianças que são cuidadas lá e 103 idosos. Então, se não tivesse essa ajuda, seria praticamente impossível cuidar de todas essas pessoas lá de uma forma humanizada e digna. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre um requerimento que eu estou apresentando hoje na casa, é sobre a questão do IPTU. Eu estava lendo melhor sobre o projeto de lei que a gente aprovou aqui. Concordo com as coisas que o doutor Otávio falou, até no momento que ele estava aqui, falando que se a gente não votasse aquele projeto agora, talvez a gente ia perder todos esses benefícios. Só que eu acho que um benefício a gente não pode... Eu estou pedindo para o prefeito rever, que é dar os 15% de desconto para toda a população, desde que seja parcelado ou não, porque tem muitas pessoas que não vão ter condições de pagar à vista todo o seu IPTU de uma vez, mesmo chegando a 25%. E as pessoas que não vão poder pagar só vão ter um desconto de 5%. Então, eles já tiraram 5%. Então, eu peço isso para que o prefeito possa rever essa questão junto com o seu poder executivo, para poder ajudar toda a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Claudionor Risse, do PPS, por 3 minutos e 30. Senhor presidente, vereadores que nos assistem, pessoal da galeria, através de quem quero cumprimentar o Neto, que o Neto é o que é mais fácil de ver na galeria ali, né? Entendeu? Muito obrigado pela presença. Eu gostaria de hoje de apresentar alguns requerimentos, dos quais eu gostaria de destacar alguns que se referem principalmente no tocante à segurança, ao conforto do nosso povo barretense, mais especificamente com relação à iluminação da marginal da Assis Chateaubriand, que passa ao lado do Jardim Caiçara, da C1 no Cristiano, pavimentação das avenidas do meu bairro Barone, as quais eu faço um agradecimento ao prefeito, aqui um agradecimento até veemente, muito alegre, porque um trabalho maravilhoso que está sendo, inclusive, elogiado pelo povo da Barone. Também estamos pedindo a reforma de uns bueiros, principalmente as tampas dos bueiros, doutora Gláucia, que estão oferecendo grande perigo em vários pontos da cidade, principalmente na 5, com a Rua Uruguai. E também, ainda na Rua Uruguai, entre a Avenida 3 e 5, a reforma do redutor de velocidade lá, Mandioquinha, que está em situação deplorável. Já há necessidade praticamente de fazer um outro. Finalmente, também nessa parte, eu estou requisitando um cronograma da execução das melhorias, das quais nós pedimos, e outros colegas vereadores aqui também pediram, doutora Gláucia,
para que fossem executadas na região dos lagos. A região dos lagos é um local, além de turístico, é um local aprazível, um local muito visitado, principalmente nos finais de semana, não é, Marquinho? Você está constantemente lá também. Que fossem feitas essas melhorias solicitadas, porque a região dos lagos agora já está bastante carente nesse tocante. Quero também fazer aqui algumas observações. Às vezes eu tenho dó desse pobre microfone, que aqui é visitado e utilizado de maneira até violenta até os nossos pobres ouvidos, com o quê? Colocações que às vezes vêm denegrir a imagem desse ou daquele, enfim, mencionando e revelando preocupação de alguns vereadores com relação especificamente a pessoas. Não gostaríamos disso. Gostaríamos de que cada vereador apresentasse aqui projetos, apresentasse aqui requerimentos construtivos, ideias elucidativas que contribuíssem diretamente para a melhoria da nossa cidade. É isso que nós gostaríamos que fosse. Esse pobre microfone fosse assim usado. Muito obrigado, senhor presidente. 7 minutos. Com a palavra o vereador Carlão do Basquete por 7 minutos, devido que o vereador Lupa não vai usar da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos honra com a presença, ao contrário do vereador Claudio Honor Risse, que ele pensa, embora respeite, não concorde, eu acho que o ato do vereador aqui nessa casa, além de fazer leis, é fiscalizar as leis e fiscalizar também as pessoas que venham realmente, por algum motivo, lesar o nosso patrimônio. Então, eu penso que ofender as pessoas, eu acho que não é por aí o caminho, mas fiscalizar, sim. Mas vamos a projetos. Eu gostaria que o Reginaldo colocasse um ofício que eu fiz, se puder dar uma ampliada, Reginaldo. Esse ofício, a data dele é de 16 de março de 2012. Eu gostaria que todos observassem que muitos aqui ainda não eram nem vereador nessa casa, e até eu, porque eu era suplente, né? Mas já era diretor de esporte, tentando aí fazer com que aqueles morros do Barretos 2 pudessem ser retirados. Então, foi feito aí um ofício ao Emanuel, pedindo a retirada. Realmente, aquilo não pegou bem ali na entrada do Barretos 2, causou indignação. E foi uma luta minha. Obrigado, Reginaldo. Só para deixar claro que foi uma luta minha desde 2012, ainda quando não vereador, uma promessa de campanha da gente lutar para retirar aqueles morros do Barretos 2. E, logo que assumi como vereador, assumi um compromisso com aquela população do Barretos 2, fui até o prefeito Guilherme Ávila, que eu tinha ido a São Paulo, e tinha uma necessidade, doutora Gláucia, de que realmente fizesse um trabalho de força maior. Esse processo tinha que ser arquivado, e necessitava de um tempo, Marquinho, de um prazo, para que pudesse esse processo ser arquivado, porque é a verba do Estado, né, do governo estadual na época, e para a gente poder mexer, fazer as mudanças que deveriam ser feitas. Então, fui até ao nosso prefeito Guilherme Ávila, logo agora em janeiro, quando ele assumiu, quando vereador, e pedi para ele que fizesse um ofício que eu iria levar em mãos. Eu tinha um acesso, né, ao governo, a pasta da Secretaria de Esporte, do PTB, né, atual pasta que o nosso querido Campos Machado assume. Levei até lá, pedi o apoio para ele, para que fosse arquivado esse processo dessa pista do bicicross, para que a gente pudesse realmente mexer, fazer o que tivesse que ser feito. E protocolei esse pedido do nosso prefeito, fui lá pessoalmente, o prefeito me deu o ofício, fui lá, e graças a Deus, Marquinhos, conseguimos arquivar esse processo. Hoje, nós podemos realmente mexer naqueles morros do Barretos 2 e retirar e remodelar. Então, eu queria deixar claro aqui que as coisas não acontecem passe de mágica, né? Dá trabalho. E a gente realmente tem trabalhado aqui nessa casa. Então,
Na última sessão foi aprovado um requerimento meu, reiterando aí para o nosso prefeito, para que ele possa dar uma data para aqueles moradores do Barretos 2, para a gente iniciar a remodelagem da pista do bicicross. E o prefeito nos atendeu, em breve será remodelado a tão sonhada entrada do Barretos 2. Vamos retirar tudo aquilo lá. Mas só deixar claro que foi fruto de um trabalho, né? E a gente fica assim, às vezes pensando, nobre vereador Capetinho, vereadores que às vezes nem era vereador, hoje está aqui querendo pegar carona de um projeto, de todo um processo. E eu quero dizer aqui mais, existe uma luta também, uma conquista desse vereador aqui, quanto ao centro de excelência. Isso não caiu de paraquedas aqui em Barretos, não. Para hoje vinha gente aproveitando, pegar carona. Eu acho até uma falta de ética muito grande entre vereadores, nobre vereador, em querer pegar carona em projeto que não é da pessoa. E eu não gostaria de expor ninguém ao ridículo, mas se for preciso, eu vou colocar naquele telão a minha foto com o ministro, a carta de intenção da CBH, porque parece que as pessoas, eu acho que não estão entendendo. Gente, as coisas não caem de paraquedas aqui, não. É trabalho, tem que ir atrás. É articulação política para tudo isso acontecer. Então, eu espero que a ética continue, volte a permanecer nessa casa e que as pessoas respeitem aqui o trabalho de cada um, senão eu vou expor ao ridículo dessa casa esses negócios de pegar carona em projeto de vereador que trabalha. Eu tenho que falar mais 2 requerimentos, mas a gente vai continuar o assunto nas próximas sessões, a gente vai estar colocando as fotos, porque realmente nós foi uma conquista, o Centro de Excelência. Na época eu recebi muitas críticas no Facebook, o pessoal achava que era loucura. Hoje é uma realidade, um investimento de 7 milhões e tanto, que vai proporcionar aí um centro de hipismo, centro de ecoterapia. E na época eu fui ainda criticado no Face. Mas vai acabar com aquele elefante. Era um elefante branco, Marquinhos, que estava lá abandonado. Então hoje é fruto do trabalho desse vereador aqui, ó. Então eu vou colocar no telão na próxima sessão. Trabalho, Marquinhos. Nada cai do céu. Tem que trabalhar. Bom, vou falar de um requerimento meu que eu vou fazendo ao senhor prefeito a respeito do Prolabore, dos policiais que recebem aqui uma verba da prefeitura. Estou pedindo aqui ao senhor prefeito que possa rever o Prolabore policial. Os policiais desenvolvem um trabalho maravilhoso. A gente sabe que o número de policiais em Barretos é muito reduzido e o índice da criminalidade tem aumentado assustadoramente em nossa cidade, em todas as cidades do estado de São Paulo. Eu acredito, graças ao trabalho mal feito, né, da Secretaria de Segurança Pública, que a gente espera ser revisto. E eu estou pedindo aqui hoje para que o senhor prefeito possa realmente rever a questão do atraso do pagamento do Prolabore, dos nossos policiais que prestam um serviço dedicado, se desdobrando, já está em atraso há 2 meses. Então, e não é do governo do Guilherme, não, é governo anterior, para que ele possa pôr em dia o Prolabore, para a gente motivar os nossos policiais ainda mais a trabalharem com afinco. E que coloque aí o recebimento desse Prolabore logo no início do mês, que vai facilitar aí a vida de todos os policiais que contam com esse salário, com esse Prolabore que vem aí ajudar e auxiliar no pagamento do Prolabore. Obrigado, senhor presidente. Por hoje é só. Com a palavra o vereador Mandioquinha, por 3 minutos e 30. Pega ele depois. Tá vendo? Depois pega ele, né, doutor Otávio? Amanhã eu cato o cartão. Boa noite, meus senhores, minhas senhoras, autoridades aqui presentes. Eu quero parabenizá-lo hoje, o João Mulata, foi eleito hoje, servidor do sindicato público. Seja muito feliz pela sua caminhada. Que Deus o tenha, João Mulata, que faz um bom trabalho para nós. Eu quero hoje parabenizá-lo,
o Neto, chefe de gabinete, o Sávio, que é secretário do Comércio e Indústria, que vem trabalhando muito para nos ajudar, e ajudando o grande prefeito, que é uma pessoa que sempre tem nos ajudado. Eu quero falar sobre o subtenente Vanderlei, que eu sou o vereador que fez aquele projeto em 2003, quando um projeto de minha autoria, que fez o melhor atirador do ano. Então, Marquinhos, é o Matheus Francisco, foi um dos melhores atiradores esse ano. Quero parabenizá-lo eles e parabenizá-los todos os subtenentes Vanderlei, que tem nos falado muito sobre o meu projeto e falou, até que saiu no jornal, ele deu entrevista sobre o Mandioquinha. Eu fiquei muito satisfeito, só os vereadores que não falam, mas alguns tentam puxar o tapete da gente, mas a gente tá ligado no que está fazendo, né, doutor? O que está escrito não pode ser tirado, não é verdade? Ressalto hoje, Marquinhos, a volta da exposição, que fica da exposição de gado, verdade, exposição de gado do Círio Penha e José Faria. É que foi uma grande exposição. Eu, como pequenininho, vendi a coxinha lá, ajudei muito aquela exposição, trabalhamos muito de pintor lá, e hoje, graças a Deus, ele está trazendo para nós essa exposição, resgatando a exposição, hoje, exposição de gados para Barretos. Eu quero parabenizar ele e o Guilherme, que estão nos ajudando muito. Quero agradecer hoje, o Marquinhos, o Guilherme e o Guilherme de Ávila e o Cipriano, pelo esforço que tem aumentado muito, a pedido das mães, que tem nos ajudado muito, faz pedido das creches, que pede para você, para o Otávio, para todos nós, tem as vagas nas creches, né? Eu quero parabenizá-lo, porque ele pediu 1.300 e poucas vagas, e eles assinou, que se Deus quiser, vai nos encher. E nós estamos à disposição, disposição de ajudá-los. Porque quando as mães chegam, a gente vai pedir uma vaga, a gente está disposto a ajudá-los. Eu quero ainda, senhor presidente, falar sobre a exposição do grande amigo meu, que tem nos ajudado muito, que é o Guilherme, do PSDB, que tem muito importante o resgate, que foi tão grande, e eventos, sucesso, que considerando, sim, o maior membro de Barretos, que é a chegada dos animais. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, daremos início à pauta. Projeto em segunda discussão, projeto do vereador Paulo Correia, 165/2013, que altera o dispositivo da Lei 4.804, de 8 de março de 2003, com a necessária maioria simples. Está em discussão. Esse projeto, senhores vereadores, trata-se da alteração dos biombos das agências bancárias. É um projeto de autoria do vereador Paulo Correia, que altera as regras das divisórias e aumenta a penalidade da multa agora para R$5.000 e multa diária de 300. Está em discussão. Vereador André, com a palavra. Não? Está em votação, senhores vereadores, para que depois não haja argumentos que votou sem saber, né, doutor Otávio? Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto, vereador e autor Paulo Correia.
Obrigado, senhor presidente. Eu até não fiz o uso da tribuna, porque nós já o fizemos na semana passada, explicando em detalhes o projeto, que é a famosa lei das divisórias bancárias. A população ficou contente com a lei aprovada aqui na Câmara e a gente percebe que tem algumas agências que insistem em não cumprir a lei. Então, nós estamos aumentando a penalidade para que proceda, o PROCON tenha condições de autuar essas agências que insistem em não cumprir a lei. Ou seja, o sistema bancário é aquele que mais arrecada no país e, antes de fazer o investimento na infraestrutura, garantindo a privacidade daquelas pessoas que utilizam as agências bancárias, tem que dar condições também para o funcionário. Ou seja, é um investimento pequeno que eles insistem em não cumprir. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em... Não. Alguém mais quer justificativo de voto? Não. Projetos em primeira discussão, projeto de lei complementar... O vereador Dr. Otávio solicita a apreciação da redação final e regimental sobre braço permanentes comissão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação. Sobre braço permanentes comissão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 42/2013, senhores. Autor prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei complementar 68 de 3 de julho de 2006, com alterações subsequentes. Senhor presidente, questão de ordem, por favor. Pois não. Gostaria de pedir vista desse projeto. Pois não. É regimental. Esse projeto trata da licença-prêmio. Está em votação o pedido de vista. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto 112/2013 autoriza a doação no terreno localizado na zona de uso diversificado Pedro Pinto Martins, no Distrito Industrial 2, Pedro Paixão. Distrito Industrial 2, a empresa Jaime Pereira Gomes Sucates ME, com vista ao vereador Lilico, que não apresentou parecer, mas irá se manifestar verbalmente. Pois não, vereador Lilico? Pela tramitação, presidente. Pela normal tramitação. Senhor presidente, até por um acordo que houve de não sair as áreas enquanto tivesse tudo acertado, eu peço adiamento por 15 dias. 15 dias. Só em fevereiro. Coloco em votação o pedido de adiamento. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 157/2013, autor Leandro Anastácio, que dispõe sobre o tempo de atendimento ao usuário nos caixas de estabelecimentos comerciais denominados de hipermercados, supermercados ou congêneros, e da outras providências, qual necessária maioria simples, com vista ao vereador Juninho Leite, que não apresentou nenhuma manifestação, mas eu vou solicitar o adiamento desse projeto por 30 dias. Por que 30? Mas não dá tempo mais. É para discutir com relação a como que vai ser aplicado, cumprida pelos supermercados. Ok. Eles vão ter uma reunião? Deveria ter com a Câmara, né? Com alguém da Câmara. Não, senhor presidente, até se o senhor não fosse pedir adiamento, eu iria solicitar. Nós somos informados pelo SAV agora que a Associação Comercial marcou uma reunião na quinta-feira com os donos de supermercados. Porque tem dois... Embora o projeto é muito bom e tem meu voto, ele tem dois problemas. Como contar o tempo, porque não tem uma área reservada para caixa de supermercado, como tem em banco.
E a outra questão é o seguinte, existem não só os grandes supermercados, como é o caso do Extra, que todo mundo demora, porque tem 2 caixas atendendo o supermercado inteiro, mas tem os pequenos supermercados de bairro também, que podem não ter como se adequar. Então, eu até, se não fosse o caso, ia pedir para a gente poder estudar, porque realmente precisa ser resolvido o problema das filas no supermercado. Só que precisa ver como operacionalizar isso para ninguém sair prejudicado. Obrigado. Acho que nesses quase 60 dias, nós teremos agora mais de 60 dias, né, Nery, de adiamento. Acho que é um tempo hábil para que os proprietários, junto com a associação, os demais órgãos e junto com essa Câmara, façam um debate para que nós possamos implantar o projeto e fazer com que o consumidor, que é o munícipe da nossa cidade, eles permaneçam o menor tempo possível nas filas. Nós sabemos aí, muitas vezes, do desgaste em alguns estabelecimentos comerciais, não são todos, são uma minoria que faz com que a população realmente seja totalmente desrespeitada no seu direito como consumidor, como cidadão. Coloco em votação a solicitação de adiamento por 30 dias, favoráveis por ministro comissão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, eu peço licença aos senhores. O vereador Capetinha vai fazer a leitura de um convite. A segunda Igreja Presbiteriana de Barretos vai estar realizando agora na quinta-feira, dia 28, às 20 horas, no Parque do Peão, um evento que é um dia na qual se comemora o Dia Mundial de Ação de Graças. Pastor Silvio, que é o pastor responsável pela segunda Igreja Presbiteriana da nossa cidade, juntamente com o pastor Adriano e o pastor Alex, ele enviou o convite a esta casa, pediu para que eu repassasse a todos os senhores, estendendo o convite para que os senhores compareçam e participem. É um dia de adoração a Deus, a Jesus, na qual, com certeza, vai engrandecer cada vez mais os nossos sentimentos e o nosso lado espiritual. Eu peço ao vereador Capetinha que proceda a leitura do convite. Segundo a Igreja Presbiteriana de Barretos, Avenida Sacadura Cabral, de número 1354, bairro Rios, Barretos, 25 de novembro de 2013. A Câmara Municipal de Barretos. Atenciosamente, Dr. Leandro Aparecido da Silva Anastácio. É próprio da alma nobre agradecer sempre e por todas as coisas. O salmista exclama: bom é render graças ao Senhor. E outra vez, entrar por suas portas com ações de graças. Assim, o render graças a Deus é tão antigo quanto a humanidade. Vem dos tempos bíblicos e reflete-se ao longo da história. O costume do Dia de Ação de Graças vem dos Estados Unidos, quando o presidente Franklin Roosevelt, em 1939, estabeleceu a quarta quinta-feira de novembro como dia para celebrar. Em 1941, o Congresso americano aprovou. O embaixador brasileiro Joaquim Nabuco, participando em Washington da celebração do Dia Nacional de Ação de Graças, falou em tom profético: eu quisera que toda a humanidade se unisse no mesmo dia para um universal agradecimento a Deus. Estas palavras moveram consciências no Brasil. No governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, o Congresso Nacional aprovou a lei de número 781, que consagrava a última quinta-feira do mês de novembro como um Dia Nacional de Ação de Graças. Porém, em 1966, o Marechal Humberto Castelo Branco modificou esta lei, dizendo que não a última, mas a quarta quinta-feira do mês de novembro seria o Dia Nacional de Ação de Graças, para coincidir com essa celebração em outros países. Aquelas palavras de Joaquim Nabuco, grande estadista brasileiro, encontraram eco em muitos corações. Hoje, são muitas as comunidades que, como num grande coro universal de gratidão a Deus, celebram nacionalmente o Dia de Ação de Graças na quarta quinta-feira de novembro. Sendo assim, convidamos todos os membros dessa nobre Casa de Lei para celebrarmos juntos o Dia Nacional de Ação de Graças, que acontecerá na próxima quinta-feira, dia 28, às 20 horas, no Espaço Berrantão, no Parque do Peão. Nesse dia, estaremos arrecadando, como oferta de gratidão, arroz para a Santa Casa de Misericórdia de Barretos,
contando com sua colaboração, atenciosamente, reverendo Silvio Novo. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, fica aqui o convite para todos os senhores que compareçam no Parque do Peão nessa próxima quinta-feira, às 20 horas, participando desse culto de ação de graça realizado pela Segunda Igreja Presbiteriana de Barretos. Senhores, projeto de lei 171/2013, vereadora Paula, que institui no âmbito do município de Barretos a semana de conscientização da síndrome de Down e da outras providências, qual necessária a maioria simples. O projeto está em primeira discussão, as comissões apresentaram pareceres pela normal tramitação. Está em discussão. Vai votar em primeira e segunda hoje? Com a palavra, a vereadora e autora do projeto, Paula Lemos. Boa noite a todos novamente. É com muita alegria que eu subo nessa tribuna, porque nós temos buscado aí trabalhar muito nessa questão de acabar com a discriminação que ainda existe, o preconceito que ainda existe em relação às pessoas com necessidades especiais. É muito importante que haja a verdadeira inclusão e acreditamos que através desse projeto vamos conseguir aí realmente diminuir esse preconceito. Eu acredito muito e falo sempre que a informação ela é libertadora. Muitas vezes, aquela família que vai receber uma criança com síndrome de Down, ela fica apreensiva, porque não tem conhecimento. A própria sociedade, muitas vezes, discrimina e tem preconceito porque falta conhecimento. Então, uma semana onde a gente possa realmente estar demonstrando que essas crianças nascem com muito potencial, muita capacidade, com os estímulos adequados, inclusive, existe hoje já um programa federal a respeito da questão da saúde das pessoas com síndrome de Down. Então, a gente vem aí porque a gente acredita que essa semana vai ser muito importante, exatamente para que a gente possa realizar palestras, trazer informações, existem muitos movimentos. Eu gostaria agora de estar mostrando o projeto, né, a síndrome de Down, que é um jeito diferente de olhar a questão. Até explicar o porquê que a gente escolheu que esse projeto seja sempre a semana realizada no dia 21 de março. O dia 21 de março foi designado como Dia Internacional da Síndrome de Down, proposto pelo Down Síndrome Internacional, porque a data em inglês remete à trissomia do cromossomo 21. A síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, é uma alteração genética causada por um erro na divisão celular durante a divisão embrionária. Os portadores da síndrome, em vez de 2 cromossomos no par 21, possuem 3. E não se sabe o porquê isso acontece. Daí a razão da gente estar pedindo para que a semana de conscientização ocorra, né, durante o dia 21 de março, exatamente para que as pessoas tomem consciência que, na verdade, as pessoas possuem um cromossomo a mais no par 21. E eu acho muito bonita essa frase, que o síndrome de Down tem um cromossomo a mais, o cromossomo do amor. Todo mundo que convive com uma pessoa com síndrome de Down sabe o tanto que eles são amorosos, carinhosos. Então, a gente traz aí exatamente para ilustrar realmente o que acontece. E também informação, porque no Brasil nasce uma criança com síndrome de Down a cada 600, 800 nascimentos, independente de etnia, gênero ou classe social. Não se sabe os motivos e o número é grande. Então, hoje, a gente tem que aprender a conviver, porque cada ser humano é singular e merece todo o nosso respeito e consideração. Olha que linda essa criança aí presente. E as crianças com síndrome de Down precisam ser estimuladas desde o nascimento, para que se tornem capazes de vencer as limitações que essa doença genética lhes impõe. Sabe-se que as pessoas que nascem com essa alteração genética, quando atendidas e estimuladas adequadamente, têm potencial para uma vida saudável e de plena inclusão social. Daí a necessidade, realmente, né, Paulo, da gente estar fazendo as palestras nas escolas, demonstrando
que é uma alimentação muito pequena, com o estímulo adequado, essas crianças vão conseguir se desenvolver. São muitas pessoas que hoje trabalham, têm uma vida normal, a gente está trazendo aí o esporte é fundamental no desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down. Aí o karatê, enfim, a gente acha muito importante estar aí fazendo, inclusive, um trabalho, a saúde, educação, esporte em relação a essas palestras. E as pessoas com síndrome de Down são mais propensas a problemas de audição, visão e tireoide, bem como a nascerem com problemas no coração e no intestino. É imprescindível que as crianças com síndrome de Down, antes de saírem do hospital, façam exames no coração e no aparelho digestivo. O Ministério da Saúde, em 2012, estabeleceu diretrizes de atenção a pessoas com síndrome de Down. Daí a gente vê a importância, né, Thales, você como médico pode falar até melhor, dessas informações, porque muitas vezes a família desconhece que tem que fazer todo esse tratamento, todo esse cuidado com essas pessoas tão especiais. Olha que lindo de óculos. Aí os movimentos, já existe um movimento muito grande, o movimento Down no Rio de Janeiro, onde as pessoas vão às ruas. Eu espero que a gente possa fazer a mesma coisa aqui em Barretos, exatamente mostrando que é apenas um jeito diferente de estar no mundo. E o preconceito e a discriminação são os piores inimigos dos portadores da síndrome. E o fato de apresentarem características físicas típicas e algum comprometimento intelectual não significa que tenham menos direitos e necessidades. Todos nós somos cidadãos e devemos respeitar uns aos outros. Cada vez mais, pais, profissionais da saúde e educadores devem lutar contra todas as restrições impostas a essas crianças, porque essas restrições vêm sim da falta de conhecimento. Elas nascem com muito potencial e têm condições aí de estar colaborando com a nossa sociedade. Aí uma criança estudando, desfilando, totalmente inserida, tendo a verdadeira inclusão social. No teatro, você vê, são atores. Hoje, recentemente, por coincidência, vi a questão daquela menininha da Globo, que hoje já está adolescente, estava ali no show do Luan Santana. E o acesso à informação faz toda a diferença na vida de uma pessoa com síndrome de Down e de sua família, desde o seu nascimento. Por meio de informações atualizadas e de qualidade, é possível compreender que, assim como as outras pessoas, quem nasce com síndrome de Down vem ao mundo cheio de potencialidades. São pessoas com muitas capacidades que merecem, sim, o nosso carinho, a nossa atenção e o nosso respeito. Aí já uma moça que, inclusive, faz faculdade. Olha que lindo, ele participa de uma orquestra. E aqui um professor com crianças ensinando. A Semana de Conscientização da Síndrome de Down poderá produzir conteúdos diversificados. Eu mesmo tive acesso a esses conteúdos, tem um movimento Down que hoje qualquer um pode acessar, então a importância daquela família, mesmo daquele empregador, estar acessando esses sites, tendo conhecimento de todas as políticas que existem, para ajudar as famílias. A gente sabe que muitas vezes o maior preconceito vem realmente da falta de informação. Vai poder fazer, penso aí que a gente pode, a prefeitura, enfim, fazer cartilhas informando a população, os familiares e o público em geral, e combater o preconceito e buscar condições efetivas de inclusão. Esse é o Movimento Down que eu tenho falado, um programa do governo federal, um site que eu tive acesso, que eu fiquei encantada, realmente traz muito, as cartilhas que eles desenvolvem para que as pessoas realmente tenham uma facilidade nesse conhecimento. E na Semana de Conscientização da Síndrome de Down, poderá ser demonstrado que a pessoa com síndrome de Down tem um modo de estar no mundo que demonstra diversidade humana. Eu sou diferente de todos os outros 16 vereadores. Cada um tem a sua singularidade. Nós devemos ver essas pessoas exatamente nesse sentido, demonstrando a diversidade humana, que cada um é único. Conscientizar a sociedade como é importante valorizar essa diversidade humana e de como é fundamental oferecer equidade de oportunidades. Hoje, eu digo que a gente tem lutado aqui essa casa exatamente para isso. Vamos acabar com as barreiras, vamos dar realmente oportunidade para que as pessoas se desenvolvam plenamente e exerçam seus direitos em conviver em comunidade. Aí ela é modelo.
essa moça. Eles namoram, trabalham, têm todas as condições aí de terem uma vida normal. E na semana de conscientização da síndrome de Down, poderá ser divulgado que com esses estímulos, as pessoas com síndrome podem estudar, trabalhar, contribuindo como membros participativos de suas comunidades, como qualquer outra pessoa. E o mais importante, e a gente também vai poder estar falando nessa semana da síndrome de Down, é que o Brasil, nesse ponto, ele é muito inovador. Nós temos a lei, só que a lei muitas vezes não é divulgada e muitas vezes a empresa também, por discriminação, acaba não contratando. Hoje o Brasil tem uma legislação trabalhista que favorece a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, seja através de cotas ou de subsídio para essas empresas contratantes. Aqui nós temos todo o pessoal que trabalha, e ela fazendo um bolo. Essa pessoa ela conseguiu expor, inclusive, o livro dela, fez um livro, e ele aqui trabalhando numa empresa normalmente. Então, eu acredito que é muito importante a gente fazer esse movimento, ser diferente é normal, a gente precisa realmente adotar esse conceito de vida, realmente respeitar as pessoas nas suas diferenças. Eu falo que muitas vezes a gente teve a Revolução Francesa, que falava liberdade, igualdade e fraternidade. Como o ser humano esqueceu da fraternidade, do respeito ao próximo. Acho muito importante a gente resgatar isso, né, Cláudia? A gente tem que realmente buscar respeitar cada ser humano com as suas características. Eu, particularmente, gosto muito dessa frase, que é de uma música... Senhor presidente, mais 5 minutos. Que é de uma música, Ser Diferente é Normal, que é cantada pelo Gilberto Gil e pela Preta Gil, que eu gosto muito dessa frase. Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos e coisa e tal. Está na hora de ir em frente. Nós realmente temos que ter essa consciência que cada ser humano é especial e tem que ter as suas oportunidades. Aí fiz questão de trazer a Bruninha, que é filha da minha grande amiga, Gabi Toller. A Bruninha foi da minha no meu casamento. Eu não poderia deixar de prestar essa pequena homenagem a essa criança maravilhosa que eu tenho a oportunidade de conviver. Bubu, é maravilhoso poder estar com você. Você é uma criança totalmente incluída, inteligente, amável, com um sorriso maravilhoso. E é muito bom poder colaborar para que as pessoas compreendam tanto que você é uma pessoa maravilhosa. Gosto muito de você. E eu estou pedindo aqui, pelas razões, né, pelos motivos, para que todos nós aprovemos e lutemos pela efetivação dessa lei. Muito obrigada. A parte. Obrigado pela parte. Eu também tive uma irmã especial, ela não tinha síndrome de Down, mas ela é especial, ela faleceu ano passado. Eu sei o que é conviver com as pessoas especiais, então eu quero deixar a minha admiração, meu respeito pelo seu projeto, porque eu sei o que é conviver com uma pessoa especial. Parabéns, Paula, pelo projeto. Eu gostaria de ressaltar, as pessoas com síndrome de Down também têm a questão, né, a questão sexual bem avançada, e isso os torna bastante vulneráveis, expostos à situação desses crimes. A gente atua ali, né? Então, eu acho também que durante essa semana está levantando essa questão, está chamando a atenção para isso, é muito importante, iria contribuir muito, porque realmente eles acabam ficando mais expostos, mais vulneráveis ainda a esses ilícitos sexuais. Eu agradeço muito as colocações, tanto do Marquinho quanto da Gláucia. Eu acho muito importante, doutor, existem vários aspectos que têm que ser levantados. A questão é muito ampla. Barretos realmente hoje passa por um problema vergonhoso, vamos dizer assim, do número de estupros, inclusive de pessoas vulneráveis, de menores de idade. Então, realmente, assim, essa vai ser mais uma oportunidade para a gente estar divulgando essa questão e tantas outras, e principalmente a questão do respeito, como disse bem o Marquinhos, que deve ter sofrido na pele, porque a discriminação ainda é grande. A gente precisa cada vez mais de ações afirmativas a favor dessas pessoas. Cláudio. Louvável o seu projeto, já tenho evidentemente, o meu voto favorável, mas essa preocupação sua com pessoas aparentemente e intelectualmente menores comove não só a mim, como a muitas pessoas,
mas demonstra também um ponto de inteligência da vereadora, que é a doutora Paula, nos faz lembrar e nos remeter a um personagem da ciência mundial, Albert Einstein, que quando era escolar ainda, foi considerado, ainda que não fosse Down, excepcional e, portanto, direcionado a classes especiais. No entanto, tornou-se o que nós conhecemos hoje, Albert Einstein, dispensa homem da teoria da relatividade e tudo mais. Nós temos que encontrar em cada criança dessa, ainda com aparência de especial, pode ser especial no superlativo, de uma forma que venha a contribuir de alguma forma, com uma contribuição às vezes inesperada para a evolução da humanidade. Já está inclusive contribuindo para o reconhecimento e o amolecimento dos nossos corações. Parabéns. Muito obrigada, vereador. Realmente, eles têm muita contribuição. Crianças extremamente amorosas, extremamente inteligentes. Muitas vezes a gente busca um padrão, como se aquele padrão todos tivessem que seguir. Eu acho que isso, na verdade, não faz com que a humanidade evolua. Pelo menos eu acredito que isso é uma regressão. Então, nós precisamos, sim, aprender a respeitar o ser humano, as suas diferenças, e aprender com cada um. Tenho certeza que uma pessoa com síndrome de Down tem muito a ensinar para aquelas pessoas que se intitulam normais, porque todos devemos ser respeitados e amados. Muito obrigada. Boa noite. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Vereador Lupa solicita a apreciação da discussão em segunda votação na noite de hoje. Regimental. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Vereador Mandioquinha solicita apreciação da redação final e regimental. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários manifestem. Aprovada por unanimidade. Quero aqui deixar registrado os meus cumprimentos à vereadora Paula. Parabéns pelo projeto. Realmente é um tema importante. Esperamos que haja publicidade no projeto de Vossa Excelência e atinja o objetivo que a senhora propôs. Com certeza vai auxiliar em muitas famílias que necessitam e que passam por situações análogas ao apresentado por Vossa Excelência. Eu quero pedir a inclusão no projeto de resolução 12/2013. Autor a mesa da Câmara, abre crédito suplementar no valor de R$ 241.200. Senhores, é um remanejamento de final de ano para fazer uma adequação na peça orçamentária. Nada mais. As comissões apresentaram os pareceres pela normal tramitação. Eu coloco em votação a inclusão. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Paulo Correia solicita a apreciação da redação final, regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovada por unanimidade. Sabe? Passaremos a relação dos requerimentos. Pois não. Eu vou requerer o englobamento, só vou pedir o destaque. O professor Adilson tinha pedido para retirar o requerimento do Tiago,
Então, só para colocar a selo em separado. Qual é o número? Que, na verdade, o professor Adilson tinha pedido a retirada, né? A retirada dele, então só que... Mas tem que ser... tem que ser mediante destaque. Está em votação os requerimentos englobados, com destaque ao requerimento 1732. Favorável, permanece comissão, os contrários se manifestam, aprovado por unanimidade. Eu coloco em votação o destaque do requerimento 1732 de 2013. Favorável, permanece comissão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Pois não, professor Adilson? Está em discussão. Como eu já falei na ordem do dia, o pedido de retirada do requerimento, tendo em vista que já tive a reunião com o secretário por solicitação dele, ele fez alguns esclarecimentos, me passou uma quantidade de documentos razoáveis hoje à tarde. Estarei analisando esses documentos e, se por acaso não contemplar as minhas necessidades em relação às informações, farei novamente o requerimento. Então, por isso que eu peço a retirada do referido requerimento. Está em votação o pedido de retirada. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a retirada do requerimento 1732/2013, autor professor Adilson, que convocava o secretário de Governo e Gestão para prestar esclarecimentos. Senhores, eu solicito autorização para incluir o projeto de lei 160/2013, que autoriza o Poder Executivo a abrir por decreto crédito adicional especial no valor de R$ 256.410,26. Trata-se de uma emenda parlamentar no valor de 256 mil, recurso do governo federal no valor de 256 mil para fomento do turismo, com mensagem aditiva. 160/2013. Esse recurso está sendo utilizado para pavimentação asfáltica no bairro América e recapeamento asfáltico nos bairros Jardim, Vasconcelos e Exposição. Mensagem aditiva do senhor prefeito. Era emenda da administração passada. Não é isso? É isso. Os pareceres pela normal tramitação. O vereador André solicita a dispensa da leitura dos pareceres, é regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem, aprovado por unanimidade. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação, primeiramente, a mensagem aditiva. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem, aprovado por unanimidade. Está em votação o projeto. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem, aprovado por unanimidade. Vereadora Glaucia solicita a apreciação da redação final, é regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovada por unanimidade. Coloco em votação, senhores vereadores, a ata da sessão solene, na qual nós concedemos o título de atirador do ano ao jovem Matheus Francisco. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Não havendo nada mais, declaro encerrada a presente sessão. Coloco em votação o remanescente da matéria. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a presente sessão. E reitero o convite para que os senhores compareçam no culto no dia 28, a próxima quinta-feira, às 20 horas, no Parque do Peão, culto de ação de graça promovida pela 2ª Igreja Presbiteriana. Grande abraço a todos. A Câmara de Barretos é o órgão legislativo de nossa cidade. Possui